essa aula vai ficar gravada, eu vou colocar o link dela, que eu salvo no YouTube, no GR8 amanhã, provavelmente amanhã à tarde. E a partir de agora, então, eu vou bloquear a reunião. A reunião está fechada. Não vamos ter surpresas desagradáveis aqui, não, porque é muito ruim. Pessoal, vamos lá. Pega aí seu caderno, então. Hoje, dia 5/11/2020, vamos finalizar hoje a artrópodes. Na terça-feira, eu cheguei a falar das 5 classes. Como é que a gente identifica o animal em relação às classes? É observando o corpo, a divisão do corpo e o número de patas. Não há animais que tenham a divisão e o número de patas iguais aqui nessas classes. Então, se eu vejo pelo número de patas, é fácil eu verificar. Falei da lacraia. Então, a lacraia, ela é um animal assim alongado, que vai ter um par de patas por segmento. É um animal bem agressivo, peçonhento, inoculador de veneno. Enquanto que o piolho de cobra não. O piolho de cobra é aquele bonitinho, redondinho, que tem as patinhas curtinhas, 2 pares de patas por segmento. É um diplópode que quando a gente encosta nele, ele enrola. Então, ele é inofensivo. E a lacraia não, ela é bem perigosa. Existem aranhas, né, abelhas, é bem perigosa. Hoje eu vou falar então um pouco sobre as doenças que esses animais, problemas que esses animais podem nos causar. Então vamos lá. Vou falar agora do desenvolvimento dos artrópodes. Existem artrópodes que possuem um desenvolvimento direto, já nascem como eles vão ser quando adultos, e existem artrópodes com desenvolvimento indireto, que é quando o animal passa por mudanças ao longo da sua vida. Nós, cordados mamíferos, temos um desenvolvimento direto. Então, quando um bebezinho nasce, esse bebezinho nasce já com mãozinha, bracinho, perninha, cabecinha. Ele vai crescendo, se desenvolvendo ao longo da vida, mas ele né? O bebê humano, ele tem desenvolvimento direto até chegar na fase adulta. Nos artrópodes, nós vamos ter animais com desenvolvimento direto e animais com desenvolvimento indireto. Gente, isso aqui já caiu em Enem, vestibular, então é importante prestar atenção. Em relação ao desenvolvimento dos artrópodes, existem artrópodes ametábulo, sem metamorfose, sem mudança, desenvolvimento direto. Ele vai nascer igual ele vai ser quando adulto, por exemplo, a traça de livros. É um bichinho, gente, a tracinha. Eu até tenho umas aqui de vez em quando em casa, tô até vendo uma ali. Ela faz um casulinho e vai subindo a larvinha na parede. Nesse casulinho. É um movimento muito lento e ela vai subindo. Então, ela destrói livros. É um animalzinho, então, que tem desenvolvimento direto. No hemimetábulo, a gente tem, por exemplo, o gafanhoto. Ele nasce... M é mais ou menos. Ele tem uma meia metamorfose. Ele não muda tanto, mas ele muda um pouco. Ele nasce sem asas e quando ele se torna adulto, ele desenvolve essas asas. Agora, o animal holometábulo é, por exemplo, a mosca doméstica. A mosca bota os seus ovos lá nos restos de alimento. Esses ovos são branquinhos. Eles transformam em larvas branquinhas, fica lá os corozinhos na comida. Depois faz um casulo e depois se transforma na mosca adulta. Se você então acompanhar o desenvolvimento da mosca, você vai ver, se você deixar aquela larvinha se desenvolver lá no lixo principalmente da cozinha, você vai ver que aquelas larvas vão se transformar em moscas. Então, uma larva bem branquinha, bege, clarinha, vai se transformar numa mosca alada, pretona, escura, com olhos fantásticos, um ser totalmente diferente. Então, há 3 tipos de desenvolvimentos artrópodes. Ametábulo, sem metamorfose nenhuma, hemimetábulo com uma meia metamorfose e holometábulo com uma metamorfose total, uma mudança total do indivíduo desde quando nasce até se tornar adulto. Gente, esse gráfico também já despencou
aplicou em Enem, vestibular, em concurso. Eu até tenho uma questão, um banco de dados sobre essa questão aqui. Esse gráfico, ele mostra o desenvolvimento de um animal que tem um esqueleto interno e de um artrópode, que é um animal que tem um exoesqueleto, um esqueleto externo. Então, se você pegar a sua caderneta infantil lá, aquela caderneta que você tinha quando bebê, quando nasce toda criança no Brasil, em todo hospital, maternidade, público, particular, ele ganha aquela caderneta da criança. Aquela caderneta onde a gente anota as vacinas, onde tem um monte de orientações, o médico vai anotando o crescimento, a massa corporal, características, coisas da criança. Você observa, vocês ainda não têm, a maioria não tem 18 anos, né? Mas você observa, olha esse gráfico aqui, nessa primeira linha, essa de cima, mostra como é que o animal com esqueleto interno se desenvolve. Como é que ele cresce? A gente tem nesse gráfico aqui o tamanho pelo tempo. Eu esqueci qual que é a abscissa, mas na matemática vocês sabem. Então, eu tenho aqui o tamanho que vai sendo registrado em relação ao tempo. Então, o bebezinho nasce, vamos supor que nasceu com 50 centímetros. Com um ano, ele tem, sei lá, 80. Ele vai crescendo rapidamente, de forma intensa, nos primeiros anos de vida. E quando ele vai quase se tornando o corpo do adulto, aí ele para de crescer e estabiliza. Ele diminui o crescimento até que ele para e estabiliza. Então, o gráfico de crescimento de um animal como nós, que temos um endoesqueleto, é um crescimento assim. A gente cresce muito na infância, na adolescência. Quando vai finalizando a adolescência, que é depois dos 20, viu, gente? De acordo com a pediatria, a adolescência vai dos 10 aos 24 anos. Mas assim, isso por causa de mudanças hormonais, mudanças neurais, mas o desenvolvimento do corpo, sem pensar nos neurônios e nos hormônios, ele vai desacelerando muito depois dos 15 anos, depois dos 18 mais ainda. Quando a gente chega aos 20 anos, a gente já não cresce mais. Então, paralisa. Vai virar ali uma reta, mostrando que não cresce mais. Aí, o que acontece, então, com o artrópode? O artrópode não é assim. Como ele tem um exoesqueleto, uma armadura pesada para ele carregar, essa armadura não deixa ele crescer. Como é que ele vai conseguir crescer com uma armadura pesada? Ele vai ter que tirar aquela armadura, vai ficar vulnerável por um tempo aos predadores e depois formar uma nova armadura. Essa troca de exoesqueleto que os artrópodes vivenciam, a gente vê muito em Goiás a cigarra, né? Então, ficam lá aqueles exoesqueletos na casca da árvore, porque a cigarra... E tem exoesqueleto de todo tamanho, viu, gente? Tem bem pequenininho, tem médio, tem grandão, porque ela vai trocando de exoesqueleto ao longo da sua vida e ela precisa trocar, porque se ela não trocar, ela não consegue crescer. Então, ela canta, o exoesqueleto se rompe na parte de trás, até tinha um vídeo disso. E aí ela sai daquele exoesqueleto, ela fica vulnerável, frágil, ela não tem exoesqueleto quando ela tira esse exoesqueleto antigo, demora um tempinho, ela se esconde de predadores, porque aí ela vira um animal macio e desprotegido, para depois ela formar então um novo exoesqueleto. Então acompanha aqui comigo esse gráfico aqui de baixo, que é o gráfico de um artrópode, de um animal que tem um esqueleto externo. Então o animal nasce molinho, cresce muito. E aí ele praticamente para de crescer porque ele forma o exoesqueleto dele. Quando ele forma o exoesqueleto dele, aí ele fica, você vê que assim, que a reta não está totalmente reta, tem um pouquinho, mas não cresce quase nada. É como se ele formasse um exoesqueleto um pouco folgadinho. Só que por dentro ele cresce bem pouquinho e aí ele sente necessidade novamente. Antes dessa reta subir novamente, quer dizer
que o animal vai crescer muito e ele cresce muito porque ele tira aquela casca, ele tira aquela capa protetora, ele tira aquele exoesqueleto, aí ele consegue crescer, cresce muito, mas ele está sem exoesqueleto, ele está vulnerável aos predadores. Aí ele forma um novo exoesqueleto e assim vai. Então preste atenção aqui comigo nesse gráfico, para você saber interpretar o gráfico. Antes de cada nova subida há uma muda ou equidise. Muda ou equidise é tirar o exoesqueleto. Tira o exoesqueleto, aí tem um longo período de crescimento intenso, uma curva bem ascendente, cresce muito. Aí ele praticamente dá uma parada quando esse exoesqueleto é formado, porque o exoesqueleto não deixa ele continuar crescendo. Aí ele troca de novo e assim vai. Existem artrópodes que fazem várias trocas de exoesqueleto ao longo da sua vida, como eu disse no caso da cigarra. Então nós temos um crescimento totalmente diferente. A gente cresce muito na infância, na adolescência, e na fase adulta a gente para de crescer. Os artrópodes não. Cresce, para, tira o exoesqueleto, cresce de novo, forma um novo, para de crescer. Tira esse exoesqueleto, fica livre, cresce muito, forma um novo exoesqueleto, fica parado o seu crescimento, porque o exoesqueleto não permite esse desenvolvimento. Então é isso. Entender esses gráficos de crescimento é muito importante. E se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha, pode perguntar no áudio, fica à vontade, tá? Pessoal, agora deixa eu falar dos artrópodes perigosos, né? Existe um programa no Animal Planet que não está passando agora, mas ele já passou várias vezes e ele tem no YouTube, que chama assim, os 10 mais. E aí quando eu estava passando os 10 mais, mostrava os animais mais perigosos da Terra. E aí ia em ordem decrescente, falando de quem que era o 10º animal mais perigoso, o 9º, o 8º, o 7º, o 6º e assim por diante, até chegar no animal mais perigoso da Terra. E aí, por exemplo, num desses programas, falava animal mais veloz, o animal que mais enxerga bem, o animal mais não sei o quê. Mas num desses programas tem os animais mais perigosos da Terra. E o número 1 de animais mais perigosos da Terra, nós temos os artrópodes insetos. Pode parecer exagero, né? A gente tem as serpentes, temos água-viva, escorpião, sei lá, tanto bicho perigoso que existe, mas os artrópodes estão entre os mais perigosos. Por quê? Porque eles, por serem em menor tamanho, estar em todos os ambientes, eles estão em todos, ambiente aquático, terrestre, aéreo. Esses artrópodes podem devorar plantações inteiras, podem exterminar uma plantação inteira, que às vezes um agricultor demorou, sei lá, tempos, sonhos ali para plantar aquilo tudo, e pode vir uma praga gigante ali de artrópodes, destruindo aquelas plantações. Eles transmitem doenças pelas suas picadas ou fezes. Então, tanto entre os outros animais quanto nos humanos. Então, os artrópodes, eles estão entre os animais mais perigosos da Terra. Aqui eu trouxe 4 gêneros de animais. São gêneros e aí põe SPP. SPP é porque existe mais do que uma espécie, e aí eu estou abrangendo várias espécies nessa apresentação. Então temos o triatoma, é uma espécie que prejudica muito o ser humano, é o Triatoma infestans. Temos o Anopheles, temos o Aedes, temos o Culex. Então, esses artrópodes são perigosíssimos. O Triatoma infestans, que é o primeiro, ele não transmite doença pela sua picada, mas sim pelas suas fezes. Então, ele é chamado popularmente barbeiro. E ele, gente, ele pica a região da barba, porque geralmente é a região que nós deixamos exposta, né, quando a gente dorme. Muitas vezes a gente dorme coberto e a gente cobre o corpo e fica o rosto exposto. Então esse barbeiro
Não é que ele gosta, não. É porque é a região que ele encontra, que é a região da barba, mas ele pode picar em qualquer lugar. E pela picada ele não transmite doença nenhuma, mas sempre que ele pica, ele tem um tubo digestório muito curto. Sempre que ele pica, ele suga sangue, ele empurra fezes que estavam guardadas no seu intestino, que é muito curto. Então ele sempre defeca próximo da picada. Então entra sangue pela sua probóscide, que é essa trombinha que ele tem, e ele defeca próximo. Aí a pessoa tem uma reação alérgica, sente uma vontade de coçar no local. E quando a pessoa coça, gente, é como se fosse menos que um pinguinho de caneta que você encosta no papel. Essas fezes, olha o tamanhozinho. Essas fezes podem estar contaminadas com o protozoário, causador de doença de Chagas. A pessoa vai coçar, quando ela coçar, ela esparrama essas fezes contaminadas. E olha só que impressionante, aquela gotícula minúscula, quando foi esparramada, um pouquinho dela pode entrar na perfuração da trombinha que o barbeiro colocou, entrar e a pessoa então ter uma doença que é incurável. Doença de Chagas não tem cura, o tratamento é apenas sintomático. O anófilis, ele transmite um outro protozoário também. Então, doença de Chagas é protozoário, malária é protozoário. Existem vários protozoários causadores de malária, na verdade 4 tipos no Brasil. Uma doença seríssima, tem cura, tem tratamento, mas é uma doença que também pode levar à morte. O Aedes, né, gente? O Aedes é famoso, né? Ele transmite várias viroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então ele tem essas patinhas assim manchadas de branco e preto. Esse é o Aedes aegypti. E o Culex é o que transmite um verme, que é a filária, que é o estágio larval da Wuchereria bancroft. Então é uma verminose que também não tem cura, que a gente pega por picada de inseto contaminado. Então presta atenção. Esses artrópodes aqui, eles transmitem micro-organismos, eles não são causadores de doenças não, tá? Vamos saber diferenciar, eles são agentes transmissores dos causadores de doenças. Quem causa a doença é o vírus, é o protozoário, é o verme. Então, o agente causador é o que o transmissor transmite, ou pela sua picada ou pelas suas fezes. Então, o Triatoma infestans é o barbeiro, que transmite o protozoário Trypanosoma cruzi. O Anopheles é é tipo um pernilongo, muriçoca, esses bichinhos que sugam sangue, gente. No Brasil, nós temos praticamente esses três gêneros: Anopheles, Aedes e Culex. Então, tudo que você vê, é muito fácil identificar o Aedes, né? Ele tem essas patinhas manchadinhas de branco e preto, mas o resto é tudo Anopheles e Culex. São os insetos, assim, mais abundantes no Brasil que transmitem doenças pela picada. Então, o Anopheles transmite o protozoário do gênero Plasmodium, existem 4 espécies. Temos o Aedes transmitindo os vírus de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E temos elefantíase, o verme Wuchereria bancroft, sendo transmitido pelo mosquito Culex. Então, eu dei uma lida, os alunos perguntaram, alguns alunos perguntaram sobre a miíase. A miíase, gente, é uma larva de mosca que é assim, quando a gente não tem uma boa higiene. O que seria essa boa higiene, né? Vamos supor, a pessoa está com uma feridinha, um machucadinho. Aí aquele machucadinho fica exposto para bebê, idoso, gente acamado. São pessoas que ficam expostas, paradinhas ali, às moscas, a insetos. Então, se o ambiente não estiver protegido... foi o Renan que citou. Obrigada, Renan. Então, eu li sobre isso, não quis colocar, porque tem umas imagens muito nojentas, mas vou comentar.
Então, o que que acontece? Existem larvas de alguns artrópodes, insetos, existem várias espécies de moscas, e essas larvas, elas precisam de carne, elas precisam de organismos. Por isso que na lixeira, igual a minha cozinha tá ali, se a gente deixar a comida exposta, as moscas vêm, é igual no dia que a gente faz churrasco. Quer ver mosca, é mexer com carne na cozinha. Se a cozinha for um pouco aberta, as moscas vêm do setor inteiro. Por que que elas vêm? Porque essas moscas, elas precisam de organismos para as larvas se desenvolverem. Tem larva que precisa de água, tem larva que precisa de animal vivo. Eu tinha um vídeo, não tem mais não, que era assim, existe uma mariposinha que ela precisa botar os ovos dela dentro da larva de borboleta viva, porque as larvas da mariposa precisam de carne viva. E aí ela bota, então, ela tem já o parasita, que é o corozinho da borboleta. Gente, eu vou ver se eu acho esse vídeo, talvez coloque no meu Instagram. Tem o corozinho, é porque ele faz parte de um vídeo longo, de mais de 1 hora, que é um DVD que eu tenho, por isso eu não tenho como passar aqui. Mas é assim, olha só que bizarro isso. A larva como que eu vou dizer, da borboleta, é um corozinho lá que fica comendo as folhas, depois forma um casulo e vira borboleta. Desenvolvimento holometábulo. Existe uma mariposinha que ela bota o ovo dentro da larva para matar a larva da borboleta. Então, quando a gente mexe com carne, a carne é o corpo, né? É uma carcaça de um outro animal. Então, a gente atrai moscas. E existem várias espécies de moscas. Se você observar, tem uma mosca grandona, azulada, esverdeada, tem mosca menor, tem mosca de fruta, tem mosca de todo tipo. Então, essas mosquinhas, elas precisam de matéria orgânica para sua larva se desenvolver. Tem inseto que precisa de água. A água fica parada ali 24 horas, já enche de larvinha de Aedes aegypti, por exemplo, e eles se desenvolvem rapidamente. Às vezes, em 24, 48 horas já nasce um monte de insetinhos ali que vão começar a sugar sangue. Quem suga sangue são as fêmeas. As fêmeas sugam sangue para a maturação sexual e para a maturação dos seus ovos. Os machos se alimentam de seiva vegetal. Então, os machos se alimentam dos vegetais, enquanto que as fêmeas se alimentam de sangue de outros animais. Então, você deixa lá a comida aberta, eu tenho uma ótima visão, por enquanto, minha médica disse que vai diminuir com o passar dos anos, mas ainda tem. Às vezes as moscas entram dentro do micro-ondas. Você deixa lá um prato com carne. O micro-ondas tem, né? Às vezes umas telas, sei lá, se é pelo fundo. Quando já aconteceu comigo, eu abri o micro-ondas, voa a mosca lá de dentro. Eu já vou procurar. Eu sei, a mosca botou ovo aqui. E vai achar e perde o alimento rápido, né? As larvas se desenvolvem. Então, a miíase é uma doença causada por larva de uma espécie lá específica de mosca, aonde a pessoa vai ali ter exposta uma feridinha, mas pode entrar em ouvido. Tem berne também, estágio larval de artrópode, que é quando aí a larva do berne não precisa de ferida. Eu até tive uma prima que uma mosca de berne pousou na cabeça dela, ela tinha 5 anos. Pousou na cabeça, assim, foi para a fazenda. E aí começou a coçar, coçar, coçar. A minha tia foi ver se era piolho, não era. Viu lá um buraquinho, o pessoal da roça já sabia, falou, não, ela tá com berne. E esse berne, para ser tirado, tem gente que põe um pedacinho de bacon, coloca lá o baconzinho, aí a larva vira lá ao contrário, gruda no bacon e talvez possa sair, mas não é fácil. Geralmente precisa de uma microcirurgia ou de uma espremida bem forte, porque a larva vai crescendo ali e ela vai assim, ficando com mais dificuldade de ser expelida. Então, os artrópodes, eles estão aí, esperando uma oportunidade.
muitos deles que possuem esse desenvolvimento do tipo holometábulo, eles precisam ou de água ou de alimentos, principalmente de origem animal. E nós, se ficarmos expostos, essas larvas podem vir. Então, idoso, às vezes o idoso é acamado, fica lá na cama, banho na cama, limpeza na cama. Se ficar mosca, se pousar no olho, pode dar larva no olho, se pousar no ouvido, pode dar larva no ouvido. Se tiver ferida, então, gente, se a ferida não for coberta, se essa pessoa, criança, idoso, pessoa que não consegue se mexer, se ela ficar exposta, as larvas se desenvolvem e, assim, né, vão trazer mau cheiro. Mas também lembrei que quando eu fui pesquisar sobre míase, eu tô seguindo no Instagram uma enfermeira e um enfermeiro. E eu não quis compartilhar porque é uma cena muito nojenta, mas é possível usar larvas de algumas espécies de moscas para fazer uma limpeza em feridas. Limpeza de forma ecológica, tem um termo, gente, que eu esqueci. Então, eles podem usar e usam. É saudável, seguro, essas larvas não vão transmitir doença nenhuma. Fica lá no hospital, a pessoa lá no hospital com as larvas da mosca comendo carne morta para estimular a produção de carne nova, de músculo novo. Isso pode ser feito em queimadura, em pessoas que tiveram perdas de tecido por acidentes. Então, eles usam a nosso favor larvas de moscas para estimular a produção de... o Renan está falando aqui que também viu, né? Serve para tratamento de machucados de diabéticos. Então, eles usam larvas de moscas, porque elas vão comendo, né, de forma delicada, sem agredir a carne boa, e apenas aquela carne, assim, vai fazer uma limpeza local de forma segura. Quando a limpeza foi feita, aí eles tiram essas larvas, eu não sei se descarta, não sei o que acontece não. Mas aí eles tiram de forma controlada. Pessoal, então é isso. Era isso que eu tinha para falar de artrópodes. Esses slides eu vou colocar esses slides então amanhã lá no GR8, provavelmente à tarde, porque eu dou aula até meio-dia. E essa aula gravada também vai ficar lá. Alguém gostaria de comentar alguma coisa de artrópodes? Além disso tudo que eu disse? Não? Renan, viu mais alguma coisa de artrópodes? Os artrópodes são fantásticos. Tem dia que eu ponho só artrópodes lá nos meus stories, que eu acho umas situações fantásticas de artrópodes. Então, por enquanto é só, né? Vou fazer aquela filmagem, pessoal. Achei um filtro aqui tão bonitinho. Aquela filmagem de alguns segundos para depois eu colocar lá no meu Instagram, tá bom? É rapidinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade para a gente, então, finalizar a aula. Deixa eu ver se deu certo. É isso, pessoal. Foi bom, assim, eu acho que eu vou, então, sempre bloquear a sala, por enquanto, e que eu fico mais em paz, porque, nossa, na última vez, eu até falei para a coordenação, falei, não, eu não consigo dar aula com com esse povo do mal entrando na sala, não. Então, os alunos não se atrasem. E sugiram para os colegas, sugiram para os professores fazerem isso. O Renan está falando aqui que acha vídeos relacionados, mas eu não gosto de compartilhar porque são vídeos muito nojentos e eu acho que a gente fica muito marcado, assim, tem cenas que não precisa, né? Só vai trazer mal-estar para nós, então eu evito. Mas eles utilizam mesmo as larvas a nosso favor. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Não?
Então tá, muito obrigada. Fiquem com Deus. Daqui a pouco vocês têm aula, vocês vão ter um intervalinho aí. São nojentos. Nossa, obrigada, Vitor. Não, não, eu não gosto nem de ficar vendo muito, sabe? Eu vejo assim, participo, mas não gosto não. Obrigada, Renan. Então fiquem com Deus. Bom intervalo aí, boas aulas para vocês, bom final de semana. Semana que vem eu vou postar aula gravada e na outra semana a gente se encontra aqui novamente, tá? Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus.